Pessoal, aqui estou eu de novo na saga aqui com a Bajaj. Primeiro problema um pouco mais sério que eu tive com ela, o que foi? Foi a bobina pulsadora. A bobina pulsadora que fica aqui junto com o estator. Essa bobina pulsadora, ela tem que ter um parâmetro de 390 ohms, variando 10 para mais, 10 para menos. O que acontece? A minha estava dando erro. Estava variando para 0 quando esquentava. E a moto apresentava qual o problema? A moto ficava falhando, certo? E quando a moto esquentava, ela desligava. A moto desligava e não pegava mais. Tinha que esperar esfriar para ela poder pegar. O que acontece? Troquei apenas a bobina pulsadora. Coloquei a da Titan de 250 ohms. Deu problema. Não coloque. Por quê? Vai dar um parâmetro diferente. O computador dela, a central, não entende o que é. Vai entender como um problema. A moto fica cortando em 6.500 giros. Certo? Fica com dificuldade de ligar. E fica cortando em 6.500 giros. Pensei que fosse bico, sensor TPS, nada disso. Era apenas a bobina pulsadora. Coloquei a bobina pulsadora da Dragstar 660, uma bobina que tem 480 ohms de resistência, 100 a mais do que o recomendado, certo? Deu problema também. Deu problema. Tem que ser a bobina dela. Tem que ser a bobina pulsadora de 390 ohms de resistência. No Brasil não tem. Pesquisei no Mercado Livre. Os principais fornecedores de bobina pulsadora, estator, ninguém tem. Só na concessionária. E qual é o problema da concessionária? A concessionária também não tem. Entendeu? Se tivesse, seria R$ 366 o estator completo, que ela não vende só a bobina, tá? Então, diga a todos vocês que tem uma Bajaj Dominar 160, 200, um problema crônico dela. Não é um problema crônico, é um problema que acontece. Essa minha tá com 85, arredondando, 85 mil quilômetros rodados. E é a primeira vez que apresenta um problema um pouquinho mais sério. Então, se a sua Bajaj 160 cilindrada, 200, está com 50 mil, vá à concessionária, compre um estator completo, certo? Compre lá o estator completo, R$ 366, 400, deixe guardado em casa. Eu consegui uma bobina pulsadora, uma 160, que estava desmanchando de acidente. Aí o rapaz me vendeu só a bobina pulsadora, certo? Coloquei a bobina pulsadora, acabou o problema, entendeu? Então é isso. Tem sua Bajaj, Dominar 160, 200 e quer não ter problema? Compre peças antecipadamente. Pastilha, compre e deixe em casa. Bobina pulsadora, compre o estator completo e deixe em casa. Cabo de acelerador, compre e deixe em casa. Porque quando você faz isso, você evita problemas. Essa decepção de chegar na concessionária, a concessionária não ter peça, certo? Outra coisa importante, eu troquei a bomba de combustível dela, pensando que fosse a bomba o problema também. Olha aqui, você pode ver que são bem parecidas. Essa é a original, essa é a da NMAX 160. Não faça isso, não coloque. Vai dar problema. Por quê? A original dela tem como parâmetro 2.5 bar, variando 10 para mais, 10 para menos. A da NMAX, embora encaixe perfeitamente, ela tem 3 bar. Ou seja, ela mantém uma pressão maior de combustível no bico, o que acaba dando um afogamento nela. Ela acaba afogando, jogando mais combustível do que o necessário, tá? Essa pecinha, R$ 1.400 na concessionária. Achei no Mercado Livre até por R$ 1.700 na concessionária de BH. Então,
compre com antecedência. Eu vou comprar da China. Na China eu achei lá a bobina pulsadora no AliExpress. Vou comprar, perdão, a bobina pulsadora não, apenas o refil da bomba de combustível, que é o que dá problema. Eu vou comprar e vou deixar em casa, porque se você entrar no TikTok, você vai ver que na Colômbia, Bajaj é uma moto normal, uma moto qualquer lá, só mais uma. E lá o pessoal fala muito dos problemas dela, que é a bobina pulsadora, bomba de combustível, sensor TPS, eu acho que o sensor de temperatura do ar e um rolamento que vai ali dentro, ali na campana ali do estator também. São os problemas que ela apresenta. Essa minha com 85 mil quilômetros, sem revisão, trocando óleo a cada 4 mil quilômetros. Eu não troco com menos. Muito raro eu trocar um óleo. Já troquei com 3.500 porque eu ia fazer uma viagem de mais de 1.000 quilômetros. Então eu troquei com 3.500, mas normalmente eu troco com 4.500 quilômetros. Tá aí com 85 mil. Tem aqui esse vazamento de óleo dela aqui, que eu só vou tirar no dia que fizer o motor. Inclusive, esse motor é barato na China. Na China tem esse motor completo, o kit dela. Vou comprar futuramente, já vou deixar em casa guardado, tá? A vela dela é qualquer. Embora a bobina dela, a da Titan, seja compatível, ligou, o que eu vou te dizer? Eu oriento que não faça isso, coloque a original. Porque essa moto tem uma questão na parte elétrica dela, que ela não aceita muito gato. Ela não aceita gambiarra na parte elétrica. A central dela não vai entender e vai dar problema, como deu problema nessa minha. Então, se a sua moto tá com esse problema, dificuldade de pegar, apagando, você tá andando, ela desliga. O motor esfriou, ela pega de novo. Verifique primeiramente a bobina pulsadora. Tem que dar 390 ohms. Isso, ela quente ou fria, entendeu? Porque às vezes você vai chegar na oficina com o motor frio e ela vai dar 390 ohms. Mas quando esquenta, ela foge do parâmetro e acaba enganando o mecânico ali na hora. Porque quando esquentar, ela vai dar 550, 600, ou ela vai dar zero também, tá? Então é isso, pessoal. Aqui, ó, isso aqui não é um defeito, eu achei que era um defeito, viu? Nessa rosca desse parafuso ali sai óleo. Não sei pra quê. Já fui na concessionária, falou que ninguém sabe explicar pra que isso daí, mas sai óleo ali. Até troquei os retentores aqui do câmbio e do peão, imaginando que fosse um problema, tá? Então, se você tem sua Bajaj, faça isso. Compre peças antecipadamente para não ficar com sua moto parada. Essa minha ficou aqui uns 5 dias parado. É um transtorno muito grande porque eu fiquei sem trabalhar com ela, andando de carro, gastando gasolina. Então, essas peças mais essenciais: bobina pulsadora, compre o estator completo. Cabo de acelerador, compre um, deixa em casa, R$70. O mais caro que eu acho aqui é a bobina pulsadora. Kit do motor, compre, deixa em casa. Na China eu acho que tá por uns 500, vai chegar no Brasil por uns R$800 mais ou menos, tá? Então essas pecinhas você tem que comprar, tem que deixar em casa, porque senão você vai ter problema dessa decepção de ficar com a moto mais de mês parado, entendeu? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda aí nas perguntas, se eu puder eu vou responder. Mas se eu penso largar a Bajaj, ainda não. Penso não. Até pensei brevemente pegar uma FZ15, que é uma moto parecida, né? Tem ABS, uma moto um pouco melhor. Mas olhando no YouTube, em alguns grupos, é muito problema também, muita reclamação, peça cara da Yamaha, peça que você não acha, a concessionária não tem. Então isso daqui não é um problema exclusivo da Bajaj. O problema maior da Bajaj é que ela não tem peça paralela no Brasil. E nem na Índia, viu? Na Índia eu pesquisei muito, na Índia ela tem pouquíssimas peças paralelas. Lá eles têm um sistema de controle anti-pirataria muito grande, muito severo, entendeu? Então você acha, até na China você acha poucas peças paralelas para essa moto. São poucas as peças que você acha na China. Então você vai ter que comprar muita peça original.
O que, de certo modo, é bom, embora o preço da original no Brasil ainda não esteja tão caro. Lógico, está mais caro que uma paralela, sim, só que não é um caro absurdo. Por exemplo, um estator desse você acha na internet aí por R$ 200 paralelo. O original tá 366, quase o dobro, mas é uma peça original. Então assim, não penso ainda de sair da Bajaj. Vou rodar com essa minha aqui até os 120, 150 mil. E como eu já comprei um estator da China, vou deixar ele chegar, verificar se está no parâmetro. Se tiver no parâmetro, vou deixar guardado para quando apresentar o mesmo problema, simples, vou lá e troco, para não ficar com a moto parada. Então, essa é uma questão importante. Tenha na sua casa peças sobressalentes, pastilha, essas coisas simples. Entendeu? Muitas coisas você pode comprar aí pela China, espera chegar, chegou, deixa guardado, tá? No mais é isso, pessoal. Então tá aí, ó. Vou trocar agora, colocar de volta a bomba de combustível original. Já troquei ali a bobina pulsadora. Voltou normal, não tá mais cortando. Ela cortava exatamente em 6.500 giros com qualquer outra bobina que não seja a bobina dela de 390 ohms, tá? Ela acarreta, a bobina diferente acarreta uma série de problemas elétricos, de erros. E eu fiz isso, porque eu mesmo mexo aqui, ó, como vocês estão vendo. Tenho medo nenhum. Não deu certo, eu encosto ela, vou lá na concessionária, compro a peça nova. E se não der certo, eu junto ela toda aqui no reboque, chego lá na concessionária e pago para arrumar. Lógico que lá na concessionária é um pouquinho mais caro, 140, 150 reais a hora da oficina. Então se eu for levar, eu já vou levar até desmontada já, para não perder tempo lá com carenagem. Tá bom, pessoal? Basicamente é esse o vídeo. Esse é um primeiro problema que eu tenho com ela, um problema um pouquinho mais sério, unicamente pelo fato de não ter a peça. Porque no dia que deu problema eu identifiquei que era a bobina pulsadora e a concessionária não tinha bobina pulsadora. Então eu coloquei outras parecidas, mas que não tem o mesmo parâmetro. Consegui rodar ainda muito tempo. E agora por último ela começou a apresentar problemas um pouco mais sérios, desligando, apagando. Aí eu encostei. Então é isso que eu digo, tenha peça sobressalente em casa. Até porque hoje, comparando que ela tá 18 mil, se você for pegar uma Titan completa, a mais top tá na faixa dos 24 mil reais. Então você tem aí uma margem de 6 mil reais de economia. Com esses 6 mil reais que você tem de economia, você gasta mil reais de peça. Para você ter em casa 2 pastilhas dianteiras, 2 pastilhas traseiras, um estator completo, 2 filtros de ar, essas coisinhas simples. A embreagem dela é a mesma embreagem da Titan, com a diferença que tem um disco a mais. Então talvez tenhamos um problema, você vai ter que comprar 2 kits de embreagem, tá? E você vai ficar com os discos em casa sobrando. Tá aí, ó. Precisei do disco traseiro por engano, tava com um probleminha pegando. Gente, cuidado. Esse espaçador aqui é diferente do de lá. Esse daqui é uns 4 ou 5 milímetros maior. Eu inverti, erro meu. O que aconteceu? O disco chegou pra cá. No que chegou pra cá, ficou pegando na pinça. Eu achei que fosse algum problema na pinça, no disco. Embora o disco tivesse próximo já de trocar mesmo, fui lá e troquei. 550 reais um disco desse na concessionária. Sugestão minha, chegou nos 80 mil quilômetros, aliás, passou dos 50 mil, compre um disco na internet, importe da China mais barato, pelo Mercado Livre você consegue fazer isso, entendeu? Compre o estator completo, deixa em casa, para quando viesse os problemas, você não ter essa decepção que eu tive, né? De ficar com a moto aí 5, 7 dias parado. Mas graças a um grande amigo aí, conseguiu essa peça pra mim. Tô colocando ela pra rodar de volta. Beleza, pessoal? No mais é isso. Qualquer dúvida, vocês mandam aí a mensagem. Vou terminar de montar aqui, que tem que botar ela pra rodar, pra ganhar dinheiro, pra pagar o prejuízo, né? Aqui, ó. Vou montar ela todinha agora. E depois dela montada, vou mostrar pra vocês aí ela funcionando. Moto já montada. Coloquei a bomba de gasolina original, certo? Que eu tinha
trocada, achando que era ela que estava com problema. Ela não estava com problema, ela tem realmente 2.5 bar, esse é o parâmetro dela. 10 para mais, 10 para menos. Bobina pulsadora trocada. Montei tudo aqui, coloquei a borrachinha aqui dessa vez, sem esquecer. Tudo montado. Olha aí, ó. Essa moto tá com 84.666. Olha a diferença. Bateu, pegou. De primeira, sem enrolação. Vou desligar aqui. Liguei. Pronto, olha aí, ó. Já tinha testado ela antes, quando eu troquei apenas a bobina pulsadora. E agora, tudo funcionando normalmente aí, ó. Bom, pessoal, depois de toda a trabalheira, moto montada, funcionando, certo? Tá aí, ó, perfeita. R$ 84.666. Primeira partida. Bateu, pegou de primeira, tá? Então, pessoal, começou a apresentar problema, dificuldade de pegar, sem oscilar a marcha lenta. Conta-giro fica ali, ó, quando pega fica 2.000 giros certinho, 1.500. Esquentou, a moto desliga, verifique a bobina pulsadora. Tem que apresentar 390 ohms, certo? Qualquer outro parâmetro fora disso, para mais ou para menos, ela vai ficar cortando em 6.000, 6.500 giros, vai ter dificuldade de pegar, tá? E vai dar uma série de problemas. Então, tenha em casa uma bobina pulsadora, tenha um estator completo em casa. Não achei apenas a bobina pulsadora para comprar em lugar nenhum do planeta. Na Colômbia eu sei que existe, que eu já vi os mecânicos de lá colocando só a bobina pulsadora, tá? Já vi, olha, ó. Não oscila mais. Se tiver oscilando o conta-giro, normalmente é o sensor TPS, certo? O sensor TPS fica oscilando. Pode ser o sensor de temperatura do ar também. E é isso. A moto está inteira, 84.660 rodados, trocando óleo a cada 4.000 quilômetros. Peguei um motor Uber aqui outro dia, por necessidade, né? E ele fez o motor da moto dele Honda com 170.000 quilômetros rodado. Mas ele faz a troca de 1.000 e 1.000. Eu acho, assim, é muito óleo. Só o que eu já economizei de óleo com essa moto, em 80.000, eu fiz aí 84.000, fiz 10 troca, 40, fiz 21 troca de óleo nessa moto. Se fosse numa Honda, eu teria feito 80 e 84 trocas de óleo. É uma diferença muito grande. E ela não baixa óleo. Essa minha, aos 84.000 rodado, não baixa óleo. Eu troco em casa, faço a conferência, certo? Sempre sai 1 litro e pouco. Tá bom? Então é isso. É uma moto que vale a pena. Por um instante, a decepção de não ter a peça na concessionária, não ter o estator na concessionária, me passou pela cabeça de trocar, pegar uma Yamaha. Mas olhando aqui no YouTube, nos grupos aqui, tem tanto problema quanto uma Bajaj, quanto uma Honda. Todas têm problema. E agora que vocês já têm assim um panorama, deu 50.000 quilômetros rodado, tenha em casa uma bobina pulsadora, o estator completo, tenha em casa as pastilhas sobrando, tá? Tenha em casa, se possível, um sensor TPS, porque quando ele der problema você troca fácil. O cabo do acelerador, o meu ia romper aos 70.000, aí eu troquei. Então, passou dos 50.000, é bom você ter essas peças em casa sobrando, tá? Para você não ter esse problema de chegar na concessionária e não ter. Pronto, você trocou em casa, na oficina de sua confiança, vai lá na Bajaj, compra outra. Se não tiver na hora, você compra e deixa lá. Na hora que chegar você pega. Mas você não passa esse problema de falta de peça.
que é uma realidade. Para moto que só tem peça em concessionária. Poucas peças dela eu encontrei na China. Na China tem pouquíssimas peças dessa Pulsar NS 160, mas tem algumas, tem pastilha, tem disco, tem várias peças. Então, é isso, pessoal. Moto realmente me deu a dor de cabeça. É triste ficar aí 5 dias sem a moto. Se eu não tivesse conseguido essa bobina pulsadora, eu ia passar 15 dias ou um mês com essa moto parada. Essa é uma realidade. Eu ia passar 15 dias a um mês. Eu comprei um estator da China e ia comprar também um aqui na Bajaj, para ver o que chegasse primeiro eu ia instalar. O outro ia ficar sobressalente, aqui guardado. Então tenha algumas peças dessa em casa, porque no caso de não ter na concessionária, você vai passar 15 dias, um mês com a moto parada, esperando chegar a peça. Essa é uma realidade. E olha que a concessionária de Brasília, eu elogio, os mecânicos lá estão de parabéns, são sensacionais mesmo, os caras são fera, mas infelizmente a concessionária deixa a desejar no estoque de peça, tá? Então fica aí o meu alerta, tenha algumas dessas peças sobressalentes e algumas que começou a dar problema, você corre lá, compra a original, na hora que chegar você troca. Mas esse cilindro ali, o kit cilindro, eu vou comprar na China ou na Índia pelo 99 RPM. Vou comprar, já vou deixar aqui guardado já. Deixar ele aqui quietinho. No dia que o motor fundir, vou ali no mecânico, a gente troca. Beleza? Então, na parte elétrica dela, evitem fazer gambiarra como eu fiz. Rodei por um tempo. Com a bobina pulsadora de 250 ohms da Titan, injeção eletrônica, ela rodou até melhor do que com a de 500 ohms, certo? Então, em último caso, você pode trocar só a bobina ali e vai rodar ali uns 15 dias, 20 dias, até ela apresentar outras falhas maiores, até chegar a peça, beleza? Mas eu recomendo que não faça gambiarra na parte elétrica dela. Eu não sou mecânico profissional, certo? Essa daqui é uma experiência pessoal minha, entendeu? Que eu tô passando para vocês aí com a moto, beleza? E no mais é isso, pessoal. Um abraço, qualquer dúvida, tamo aí, a gente responde nos comentários aí quando possível. Mande esse vídeo aí para quem tem uma Bajaj, beleza? Se inscrevam aí no canal aí para dar aquela fortalecida. E é isso, pessoal. Um abraço.